Esteta, aqui é o curso por dentro. Então, quando você adquirir o curso, você vai fazer parte de uma área de membros, né? Então, essa aqui é a área de membros de acesso ao curso. Você, no topo, análise e interpretação de exames laboratoriais voltados para a estética. O curso, ele foi separado por módulos para facilitar aí a distribuição de conteúdo e contribuir aí com o seu conhecimento. Então, no módulo 1, nós vamos verificar aí a introdução do curso, que é o módulo de boas-vindas. Nós vamos te explicar como solicitar exames, falar sobre os valores ideais, os valores de referência, como que você pode fazer o encaminhamento do seu paciente, como que você pode fazer parcerias. Então, tudo isso dentro do módulo 1. A partir do módulo 2, aí é o conteúdo em si, né? Então, vamos ver aqui por dentro como que é esse módulo. Dentro aqui do módulo, né? Dentro de cada módulo, você vai ter aqui exatamente isso que você vai visualizar. Aí, o que eu gostaria de atentar a vocês? Tem essa parte de avaliação. Todas as aulas têm essa avaliação. Eu gostaria que vocês assistissem a aula e colocassem aqui a avaliação, porque isso é importante para a gente saber como que está o desempenho do curso, como que está o desempenho das aulas. Abaixo de todas as aulas, vocês vão encontrar essa parte, que é o material de apoio, para você poder imprimir e poder acompanhar melhor aí essas aulas. No módulo 2, que é o módulo de hemograma, nós vamos verificar todas as células sanguíneas. Então, aqui você vai aprender sobre todas as células, reconhecer quando alguma delas tem alteração, o que elas querem nos dizer com aquela alteração, como que você pode fazer para corrigir aquela alteração daquele seu paciente, tá? Só dentro do módulo de hemograma são mais de 6 horas aulas. Por quê? Porque esse, com certeza, é um dos exames que você mais vai utilizar dentro da sua rotina de estética. Então, se faz necessário que você tenha um domínio muito grande sobre esse exame aí, tá? Aqui você vai aprender a suplementar, qual nutriente, por quanto tempo, tudo isso. Dentro do módulo 3, nós já vamos começar a avaliar os órgãos dos seus pacientes. Então, nós vamos avaliar fígado, rim, coração, pâncreas, quais são os exames que você pode solicitar para avaliar aquele órgão, quais as alterações que está querendo dizer, o que essas alterações implicam nos seus resultados estéticos, o que você pode fazer para poder melhorar aí a função, o desempenho daquele órgão. Tudo isso você vai aprender dentro desse módulo de bioquímica. E aí, para completar, nós temos aí a uroanálise. A uroanálise é um exame complementar para a gente avaliar a função renal. Então, você vai aprender também aí dentro desse módulo de bioquímica. Dando sequência, nós temos o quarto módulo, que é o módulo de hemograma. Dentro desse módulo, de hormônios. Dentro desse módulo, você vai aprender sobre os principais hormônios do corpo, quais que são os distúrbios estéticos que são provenientes desses distúrbios hormonais, que seja aí um distúrbio hormonal pelo declínio hormonal ou que seja pelo excesso de hormônio, você vai aprender sobre essas carências. Eu vou te ensinar a fazer uma anamnese e olhar para o seu paciente e desconfiar de quando que você deve solicitar um exame hormonal para o seu paciente, quando que você desconfia que pode estar tendo uma disfunção estética por problema hormonal, tá? Você vai entender sobre a tríade hormonal, que são os hormônios que regem aí toda a orquestra dos demais hormônios, e o porquê que um hormônio dessa hierarquia, se está alterado, altera todos os demais. Você vai aprender a suplementar o seu paciente de acordo com a ortomolecular para que você consiga naturalmente dar estímulo para aquele organismo, potencializar e produzir mais alguns tipos de hormônio e inclusive diminuir outros grupos de hormônios que, se necessário for, tudo isso dentro desse módulo. No módulo 5, que é o módulo de avaliação nutricional, você vai investigar as carências nutricionais do seu paciente.
O nosso corpo, para que ele consiga exercer as suas funções adequadamente, há necessidade de nós termos nutrientes em quantidades ideais, em quantidades satisfatórias. Quando o nosso corpo ele começa a entrar em declínio de alguns desses nutrientes, o paciente começa a apresentar disfunções estéticas, porque internamente, metabolicamente, o corpo não está conseguindo exercer as suas funções. Então, nesse módulo, você vai aprender a avaliar o seu perfil nutricional do seu paciente, você vai aprender a suplementar o seu paciente de acordo com as reais carências nutricionais dele, vai aprender durante quanto tempo suplementar, por que suplementar, quando suplementar, qual nutriente que você vai repor primeiro, o qual que tem conflito de receptores, o qual que você não pode suplementar junto, o qual que você pode suplementar junto, o qual que você deve suplementar separado, o qual que você deve suplementar de manhã, o qual que você deve suplementar à noite. Tudo isso para que seu paciente tenha um melhor aproveitamento da sua suplementação. Lembrando que garantindo os níveis essenciais de nutrientes do seu paciente, é que a gente vai oferecer, promover para o nosso corpo que ele consiga, por si só, desinflamar, desglicar, antioxidar. Então, para que você consiga ajudar o corpo do seu paciente a responder bem aos seus estímulos estéticos, você precisa avaliar o perfil nutricional do seu paciente. O módulo 6 é a avaliação de oxidação, é onde que você vai verificar se o seu paciente já está entrando em um estresse oxidativo ou não, se ele está produzindo muito radicais livres e se esse corpo está conseguindo controlar essa produção de radicais livres, neutralizar isso ou não. E aqui você vai aprender também como controlar, como reverter esse estresse oxidativo, como ajudar o seu paciente a sair dessa situação. Lembrando que um corpo que já está com excesso de radicais livres, que está nesse estresse oxidativo, o paciente tem uma tendência maior a ter doenças degenerativas, a ter doenças cardiovasculares, a ter depressão, a ter câncer, a ter todas as disfunções estéticas e ter óbito mais precocemente. Então aqui você vai aprender a identificar o nível de estresse oxidativo do seu paciente e como reverter essa situação. Módulo 7 é a avaliação de inflamação. Nesse módulo, você vai aprender os principais exames, os principais marcadores inflamatórios, para que você consiga avaliar se o seu paciente está tendo uma inflamação crônica ou não. Lembrando que a inflamação crônica ela é muito traiçoeira, ela é muito maléfica. Por quê? Porque ela é silenciosa. O paciente que tem uma inflamação crônica, ele não apresenta sinais característicos de inflamação, que no caso a inflamação aguda, que é calor, rubor, edema, dor. O paciente de inflamação crônica não tem esses sinais. E por ele não ter esses sinais, isso vai estragando o paciente por dentro. Literalmente aquela expressão assim, comendo o bolo pela borda. Um paciente que tem inflamação crônica, ele começa a ficar tão machucado, tão destruído, a lesionar tantos tecidos, que isso leva esse paciente a ter patologias e uma morte mais precoce. Fora que todas as disfunções estéticas estão associadas com o nível de inflamação desse paciente. Então, se você quer reverter a disfunção estética que o seu paciente está apresentando, você precisa ter conhecimento, condições de saber identificar se o seu paciente está inflamado ou não. E se ele estiver, você tem que ter condições de desinflamar esse paciente. O módulo 8, nós vamos verificar o perfil, né, o sistema trato gastrointestinal. Muitas disfunções estéticas são provenientes, são originadas aí por algum distúrbio no trato gastrointestinal. Então, se o seu paciente não está produzindo enzimas digestivas satisfatórias, se a bile não está satisfatória, se o suco gástrico desse paciente não está legal, consequentemente a absorção de nutrientes não vai ser boa. E se esse paciente começa a ter uma carência de nutrientes ou começar a ter alimentos muito grosseiros dentro do intestino, a gente começa a ter alterações na flora e no epitélio desse intestino. E muitas patologias, muitas disfunções estéticas, elas são provenientes de problemas intestinais.
Então, aqui nesse módulo, você vai aprender a avaliar todo o sistema gastrointestinal do seu paciente, com ênfase maior no intestino, para você identificar se o seu paciente está começando a ter um problema intestinal e se já está apresentando qualquer disfunção intestinal, você terá condições e recurso para reparar isso. Porque quando o paciente tem um problema intestinal, ele tem aí disfunções estéticas, principalmente disfunções a nível de pele, mas ele começa a ter também patologias. Esse paciente começa a inflamar as articulações, inflamar os vasos sanguíneos, acometer aí as glândulas, como por exemplo o útero, ovário, útero não, é ovário e testículo. Então é importante que a gente garanta a integridade intestinal desse paciente para que você tenha sucesso nos seus procedimentos estéticos. Então nesse módulo você vai ter condições de descobrir se o seu paciente está ou não com algum problema gastrointestinal e o mais importante, você aprenderá a devolver a homeostase, a corrigir a integridade epitelial desse intestino. O módulo 9 é a avaliação tumoral. Esse módulo, essa aula, aliás, essas aulas, né, esse perfil de avaliação tumoral é o grupo de exames que vocês vão menos utilizar dentro da clínica de estética. Portanto, quando você começar a conversar com o seu paciente sobre exames laboratoriais e o seu paciente perceber que você sabe o que você está falando, que você domina aquilo, e ele vai falar assim, pensar assim, nossa, ninguém nunca explicou sobre exames dessa maneira, ninguém nunca me explicou sobre o que eu estou sentindo sobre isso. Quando o paciente começar a enxergar em você um profissional capacitado, um profissional completo, um profissional que ele estava procurando, o próprio paciente vai levar para você a mãe, o pai, a sogra, o sogro, o marido, filhos, vizinhos. Por quê? Porque esse paciente, ele gostou tanto de você, ele sentiu tanta credibilidade, tanta confiança no seu trabalho, que ele começa a levar as pessoas próximas, as pessoas queridas a ele, para ser avaliada por você também. E dentro dessa situação, você vai se deparar com exames que tem a avaliação de tumores, que são os perfis tumorais. E você precisa saber orientar o seu paciente, explicar, conduzir o seu paciente da melhor forma possível. Então, para que o seu paciente consiga ainda mais te enxergar como um profissional completo, capacitado, preparado e de bastante autoridade, eu vou ensinar para você, mesmo você não utilizando muito dentro da sua rotina clínica, sobre os marcadores tumorais, para aumentar, para fortalecer ainda mais a sua credibilidade como seu paciente. Porque aqui você terá condições de orientar esse paciente a investigar mais sobre um determinado grupo de exames, orientar ele a procurar um profissional mais capacitado, a acalmar o seu paciente sobre alguma coisa que ele está achando que tem e não tem. Então, é necessário que o profissional esteta tenha conhecimento sobre esses marcadores tumorais para conduzir aí o seu paciente da melhor forma possível. E principalmente, para mim, o mais interessante é para que o paciente enxergue em você, fortaleça aquele elo de confiança, de amizade e de autoridade. Depois, o módulo 10 são os exames laboratoriais de acordo com algumas disfunções. Então, eu selecionei aqui algumas disfunções estéticas mais comuns e separei por módulo. Mas eu não abordo somente essas disfunções estéticas dentro do curso, não. Existem muitas outras disfunções estéticas que vocês vão verificar dentro do módulo hormonal, dentro do módulo de perfil nutricional, dentro do módulo aí hepático. Então fica difícil separar às vezes uma única disfunção estética sem não falar do fígado, sem não falar do intestino, sem não falar da tireoide. Então essas aqui são algumas aulas que eu coloquei para que são as dúvidas maiores, mas todas as disfunções estéticas que você trata na sua clínica, você vai aprender a como conduzir e reverter isso em todas as aulas do conjunto de aulas que tem dentro desse curso.
E agora a gente vai entrar no módulo de bônus, né? O que que nós temos de extra para oferecer para vocês? Se você for verificar, quando você introduzir os bônus, já vai cair aqui de cara no bônus 2. Nossa, Júlia, por que bônus 2? Cadê o bônus 1? O bônus 1 é a suplementação, é a ortomolecular. O bônus 1 está diluído dentro de todas as aulas, dentro de todo o curso. Por que isso? Porque para que você entenda a importância daquela suplementação naquele momento, naquela concentração, você precisa entender a reação química, a fisiologia por trás daquilo. E como todas as aulas do curso são muito ricas em fisiologia e em bioquímica, mas tudo com um linguajar muito simples para que você compreenda, então toda a ortomolecular está diluída dentro disso. E você não vai ter dificuldade de entender o porquê que você tem que suplementar o seu paciente com aquele mineral, com aquele nutriente, com aquela vitamina naquela situação, porque eu expliquei isso de forma muito didática, de forma muito detalhada. Por isso que o bônus 1, que é toda a parte de suplementação e ortomolecular, ele não está em um módulo separado, tá? Ele precisa estar junto aí com a fisiologia e com a bioquímica para você entender, ter uma compreensão melhor. Então, a partir aí dos bônus, o bônus 2 são casos clínicos. O que são esses casos clínicos? São casos clínicos meus, são casos clínicos de pacientes, onde que você vai ter acesso a isso para poder entender a linha de raciocínio, a conduta que foi tomada, o que aconteceu para a gente conseguir pensar daquela forma, para a gente conseguir reverter isso. Então, nesses casos clínicos estão disponíveis e você pode ver e rever quantas vezes quiser. E o bacana desses casos clínicos é que às vezes você tem um paciente que está apresentando, por exemplo, uma queda de cabelo e você está meio perdido, não sabe muito o que fazer. Vai lá, assiste um caso clínico de queda de cabelo, aí você vai ver quais os exames que foi solicitado, quais que foram a ortomolecular suplementada, qual que foi a conduta para aquela situação. Não que tudo seja uma receita de bolo para todos os pacientes, claro que não. Mas você vai ter discernimento para, a partir daquele conhecimento, introduzir aquilo no seu paciente, na sua avaliação, na necessidade do seu paciente e ir resolvendo a questão, tá? Então, esses casos clínicos, ele fortalece o nosso entendimento, ele faz com que a gente junte as peças do quebra-cabeça e monte aí um raciocínio clínico perfeito. Então, com certeza, esse bônus é um bônus sensacional. O bônus 3 é o Facebook Ads. Então, através desse bônus, você vai começar a entender sobre as ferramentas de marketing, as ferramentas de redes sociais. Por que isso? Porque até as primeiras turmas do curso Você no Topo, eu entregava apenas a parte de exames laboratoriais e a parte de suplementação. Só que muitos estetas, eles estavam com dificuldade em captar pacientes, em trazer o paciente certo, aquele paciente que está procurando o serviço dele, aquele paciente que pode pagar pelo serviço dele. Então, pensando em te ajudar a conseguir captar pacientes, nós colocamos alguns bônus dentro desse curso para que você consiga aí atrair o cliente para você. Então, esses bônus 2, 3, 4, aliás, o bônus 3, 4, 5 e 6 são totalmente ferramentas de marketing para te ajudar a trazer esse paciente. Então, ao invés de você ficar perdendo tempo com equipe de marketing que você paga, mas não vê o resultado, nós colocamos aqui dentro do curso as principais ferramentas de marketing para que você domine sobre elas. Você vai ter capacidade, conhecimento para desenvolver campanhas do básico ao avançado, para poder filtrar ali o público que você quer, para você conseguir selecionar quais pessoas que você quer atingir e, consequentemente, melhorar aí a sua agenda, tá? Então, Facebook, Instagram, Google, tudo você vai verificar aqui. E aí, dentro ainda dos bônus, nós temos o e-book com 85 segredos do Instagram, porque o Instagram hoje é uma das redes sociais que mais cresce e o seu paciente certamente está dentro dessa rede social e você vai conseguir atrair esse seu paciente para você. Então, nós vamos te contar os principais segredos aí do Instagram. E no bônus 6, que é o PECs Canva, nós vamos liberar para vocês várias artes
pré-editáveis para que você consiga melhorar a comunicação visual entre os seus serviços, as suas redes sociais, a sua plataforma e o seu cliente. Hoje, ter essa comunicação clara e assertiva entre as redes sociais e o seu cliente vai fazer com que o seu paciente enxergue a necessidade que ele tem de passar com você, tá? Então, gente, é um curso super completo. Ele foi pensado, planejado e desenvolvido para te acolher desde os primeiros exames laboratoriais. Por mais que você não tenha conhecimento nenhum de exames, nunca estudou sobre exames, nós desenvolvemos aulas estratégicas pensando exatamente sobre isso. E se você não sabe suplementar, não tem noção nenhuma de como devolver a homeostase ao seu paciente, não sabe desinflamar, não sabe antiglicar, não sabe desintoxicar o seu paciente, tudo vai ser abordado dentro desse curso. Então, essa área de membro, ela é sua, ela foi planejada, desenvolvida para você, para que você usufrua com bastante carinho, para que você usufrua desse conteúdo que tem para te agregar. E também, abaixo de cada aula, você vai ter aqui a parte de comentários, para você escrever o que você achou sobre aquela aula, para você colocar aqui sua dúvida, tá bom? Então, seja muito bem-vindo ao curso Você no Topo e usufrua desse material.